Bom, a safra de soja e milho 2025 e 26 começa em meio a um cenário desafiador para o produtor rural. Custos elevados, juros altos, escassez de crédito e o aumento dos pedidos de recuperação judicial, que afetam a produtividade e a rentabilidade das lavouras. Sobre esse cenário e as perspectivas para a nova safra, a gente conversa agora ao vivo com o nosso analista semanal, CEO da Fox Digital Commodities, o Donalvan Maia, meu amigo goiano. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Valteno. A espera de chuva, né? A gente espera o plantio acontecer aqui. Vamos falar um pouquinho aí de sustentabilidade do negócio, né? Realmente está desafiador. Temos alguns pontos para trazer que vocês pediram para a gente trazer das últimas safras, dos últimos 5 anos aí, em relação ao que está deixando no bolso do produtor rural, como que está o cenário aí de custo de produção e de rentabilidade dele, né? Pois é, eu estou vendo essas cigarras aí cantando ao fundo. A gente tem uma... Como é que a gente fala em Goiás? Não é uma tradição, né, que acompanha a gente. Quando a gente ouve a cigarra, vamos ficar em cima. É uma serra ou uma cigarra que está aí atrás, o Donalvan? Aqui? Tinha um barulho aí. Você que era cigarra. Não estou vendo nem barulho, não. Não? Estou no prédio. Então tá. Bom, de qualquer forma, ontem a senadora Ana Amélia gravou aqui do prédio dela, fim de tarde, cheio de cigarra. Eu estou preocupado, antes de falar sobre exatamente a questão de mercado, é sobre essa questão do clima. Eu conversei ontem com produtores do norte de Mato Grosso, de Sinop, que me falaram, Valteno, eu comecei a plantar no dia 18, a gente plantou 10 dias, depois paramos de plantar, porque a chuva não voltou. Então não está chovendo também no Mato Grosso, então está parado o plantio de soja no Mato Grosso. Em Goiás, que é um pouco depois da liberação, não choveu ainda. Então, o que a gente pode dizer? Não há plantio ainda, né, o Donalvan? Realmente, Valteno, o plantio que há nesse momento agora é um plantio principalmente de áreas de pivô, tá? Não está tendo muito aquela questão de arriscar mesmo. A gente já teve lá atrás o pessoal falando, vou plantar no pó. Então, o plantio ainda está muito lento, está começando principalmente áreas irrigadas, porque as perspectivas de chuva estão aí posteriores ao dia 14 ou 15 de outubro, né? Então, daqui há uns 8, 9 dias ainda, o que é um período crucial, mas o produtor não está com apetite para poder arriscar, colocar soja no chão, e tem dois problemas, né? De não chuva e essa semente cozinhar no solo, ter pouca umidade, ela cozinhar no solo, tem que fazer replantio. Então, o produtor ainda está com cautela, esperando realmente ter umidade no solo. Olha só, você como é um menino obediente, é um rapaz obediente, você fez o que eu pedi. Eu falei, quanto é que custa fazer o plantio de soja e milho em alguns estados do Brasil? Vamos aqui no gráfico para você poder analisar, porque parece que você mandou para a gente esses dados. Então, nós temos aqui custo de produção de soja, aonde é que está aqui isso aqui, gente? Por hectare, né? Soja. Então, pode narrar aí para mim, ô Donalvan? Então, o que temos aqui é nas últimas 5 safras, e aí no caso da soja aqui a gente já pega a safra 25, 26 que já começou, então já tem dados interessantes, muitos dados aí da Conab, dados da CNA e dados que a gente tinha aqui proprietários. O que a gente está percebendo é que nas últimas 2 safras foram as safras mais desafiadoras em relação à rentabilidade, ou seja, que a gente teve uma diminuição do preço da commodity e um aumento do preço dos insumos. Quando a gente fala aumento é porque a gente vinha de preço de commodity alto, $1 mais alto, e a gente teve um custo de produção alto. Então, quando a gente olha aí, a safra 22, 23, vou colocar a nível Brasil, né? Um custo de R$ 5.900, na safra 23, 24, 6.375, na safra 24, 25, 5.500. Então, e agora a gente está vendo uma redução das últimas 2 safras para cá, a gente está vendo uma certa redução no custo em reais por saco. Mas a gente tem que olhar esse dado com bastante cautela, porque esses dados aí, eles não contemplam, ou quando os dados oficiais contemplam custo da terra, ele contempla um valor muito abaixo, inferior do que seria o custo de arrendo hoje. Então, pode passar o próximo gráfico. Antes, não, mas é só para poder entender aqui, Donalvan, e o telespectador, o azul é o custo, o que é custo de produção, o que é o verde e o que é o azul?
O azul é porque a gente fez um estudo aqui em Goiás e geralmente os preços são diferentes. Até muda até por praça, tá? Custo de produção em Rio Verde, custo de produção em Cristalina, só que a gente tem um consolidado. O azul é Brasil, o azul é Brasil, verde é Goiás, não é isso? O azul é Brasil, verde é Goiás, Então tá, então o que a gente está vendo? Nós temos no final aqui, ó, 2025-26, um custo de produção em Goiás de 5.143 por hectare e no Brasil 5.160. Ou seja, esse custo de produção, ele cobre o quanto que eu vou vender de soja colhida nesse hectare? Aí é que nós temos o próximo gráfico aí, que é o gráfico de relação de troca. Ou seja, a um dado preço médio que nós temos na região, quantos sacos de soja eu tenho que produzir para poder pagar a conta? Então, cadê esse valor aí? Relação de custo de produção, sacos por hectare. Tá vindo aí? É esse aí? Não, é o próximo. Esse aqui. É o próximo. Esse gráfico aí, ó. Vamos olhar o gráfico azul que fala do Brasil. Então, a gente está falando aí que o produtor rural, para poder pagar a conta de custo hoje, ele tem que produzir no mínimo em 46, quase 47 sacas. E quando a gente coloca em alguns locais custo de arrendo aí acrescendo aí cerca de 10, 12 sacos, a gente está falando aí de produzir 55, 57 sacas de soja para poder pagar um custo total. Então esse aí é um custo, seria praticamente um custo sem arrendo hoje, porque as realidades dos produtores são totalmente diferentes, porque nós temos três coisas para ver, né? Tem a produção, tem aqueles que arrendam e precisam totalmente de dinheiro financiado, porque são dois custos muito altos hoje, tá, Valteno? Outro cenário totalmente diferente é quem tem terra própria e quem tem financiamento próprio. Então, esse jogo muda. Nesse caso aqui, o que a gente está falando são todos os custos, com financeiro, com tudo, menos a parte de arrenda. Então, na média, Brasil tem que se produzir pelo menos 46 a 47 sacas para pagar o custo, sem pagar do arrendo. Então, a conta do produtor está bastante apertada, mas a notícia boa que nós vemos é que, dos últimos 3 anos, esse é um dos melhores cenários. Então, a gente espera uma perspectiva melhor daqui para frente. É verdade. Analisando aqui, no ano passado foi R$50 no Brasil por hectare, quer dizer, o custo de sacas, né, para poder pagar o hectare, e esse ano está 46, ou seja, e quanto é a produtividade esperada? A produtividade ela gira em torno de 60 sacas, é por isso que é o perigo. Se o produtor rural ele tem uma produção que a ser paga com a renda aí de 56, 57 sacas e produz de média 60, sobra 3 sacos por hectare, 2 sacos por hectare. Então, essa margem que ela é muito apertada dá o risco que nós temos. E aí a gente pode falar do começo da conversa. As chuvas estão atrasadas de acordo com o nosso calendário, isso pode jogar um pouco para frente, nós não sabemos do veranico. Então, é um negócio, é uma indústria a céu aberto que tem bastante riscos agregados e a margem ela começa a ficar muito apertada para poder pagar esse risco. Descobri que tem uma pessoa tossindo aí atrás de você aí, ó, deve ser alguém aqui no escritório. Alguém no escritório. Deixa eu te perguntar, a gente está falando, então, se colher 60 sacas por hectare, mas tem regiões que colhem 80, né? Tem regiões que colhem 80 Sim. sacas por hectare, mas nós estamos falando aqui de média, isso é média. Então, se sobrarem 13 sacas ou 12 sacas, é razoável? Vai ter um lucro? Ou ainda é um lucro muito pequeno ainda, dona Alvan? Não, quando a gente fala aí de 13 sacas, vamos colocar 13 sacas dividido por 65, por exemplo, de média, aí, nós estamos falando de uma lucratividade média de 20%. É uma lucratividade aceitável, claro que em anos, há 4 ou 5 anos atrás, a gente via lucratividades maiores, a lucratividade esperada do produtor rural é da casa de 25% a 30%, essa é a vontade que o produtor tem, mas para os cenários reais que nós temos hoje, se o produtor rural ele fecha na casa dos acima de 20%, é um patamar bom de rentabilidade e retorno da atividade. O problema é que nós vemos hoje uma Selic, a taxa básica de juros, de 15%. E o que quer dizer isso, Walter? Vamos lá. Se a gente pegar todo o dinheiro que está colocado naquela atividade lá e deixar parado, sem trabalhar, sem risco nenhum, você recebe 15%.
Então, para fazer toda uma atividade que tem risco, tem que plantar, tem que rezar para chover, tem que colher muito bem, muito investimento, muita técnica, vender muito bem. Se você tiver um retorno abaixo de 15%, ele começa a ficar preocupante. Claro que são duas coisas, taxa de juros, por isso que a taxa de juros no agro ela é tão impactante. Então, acima de 20% começa a ficar favorável e o produtor rural vê o seu negócio um pouco mais saudável. Então, entre 20% e 30% são margens saudáveis aí para a produção de soja, mas o que não é tão simples de conseguir, viu, Valteno? Principalmente quando a gente fala de arrenda e alto custo de financiamento. Lembrando, 20% significa, então, acima de 60 sacas, né? Vamos colocar aí acima, numa média acima de 65 sacas, Então, quando a gente está falando de um custo de produção desse. Então é 65 sacas, não é 60. Tem que produzir 65 para ter 20% de margem de lucro. Vamos olhar os outros dois gráficos, o Donalvan, que é o de milho. Sim. O que será que é mais lucrativo plantar, milho ou soja? Então nós temos aí no dado, que eu vou poder ler aqui, o Brasil em 2024, o custo de produção cerca de 4 mil reais por hectare, em Goiás um pouquinho mais, e esse ano está custando 4.450, ou seja, bem mais para produzir milho do que no ano passado. Por quê? Olha, isso é questão de variação cambial, tá? E quando a gente está olhando lá para frente, com o dólar alto, a gente tem uma precificação de insumos, principalmente de fertilizantes, ainda muito alto. E como a gente tem um olhar para o futuro, fica um pouco incerto ainda, só que a gente não tem como fazer muito essa conta de plantar soja ou milho aqui no Brasil. Claro que tem milho verão também, mas no Brasil, uma característica muito grande, principalmente no centro-oeste, é de se plantar soja e depois você plantar milho. Então, a rentabilidade, muitas vezes, o produtor rural quase que empata uma das atividades e o lucro vem na outra. É quase que praticamente uma obrigação hoje que o produtor rural se plante safrinha, principalmente também por uma questão do negócio mesmo, que é a utilização dos próprios maquinários, utilização dos tratores, plantadeiras, colheitadeiras, porque senão ela fica ociosa. E você ajuda a diluir o custo desses equipamentos utilizando para outra safra, porque senão vai ficar muito pesado em cima de uma só. Mas o custo hoje da safrinha está bem pesado e o produtor rural vai estar tendo que fazer estratégias, como eu sempre falo aqui, de comercialização antecipada, travamentos de bolsa para garantir essa rentabilidade, porque nós sabemos que geralmente quando há o pico da oferta, ou seja, no momento da colheita, geralmente os preços tendem a cair. Claro que deve ter impacto de câmbio aí nas importações de insumos. Agora vamos ver o outro gráfico, né? Que é o gráfico de custo de produção sacas relação sacas hectare, né? De milho. Então no ano passado eram 89 sacas para pagar um hectare e ali 91 em Goiás. Esse ano diminuiu um pouco essa margem, então também está melhorando isso aí esse ano, né? Na análise do milho, é isso? Voltou. Desculpa, estava sem áudio aqui. Estava sem áudio aqui. Agora, voltou? Voltou. Então, no milho aqui, o que a gente pode dizer? Que em 2024, o custo de produção era de, vamos falar o Brasil, a média aqui, 90 sacas por hectare. E esse ano está sendo menos, ou seja, esse ano está melhor, quer dizer, você vai gastar menos sacas para pagar um hectare, é isso? Exatamente, de acordo com as perspectivas de preço que nós temos. Então, essa relação de troca, principalmente no milho, ela é muito variável, porque a quantidade depende do preço que você vende. Se você vender mais barato, você tem que utilizar mais sacas de milho para poder pagar a conta. Esse aqui é baseado em um preço médio, e aí quando a gente fala de uma produtividade aí esperada de 90 sacas, a gente vê que a gente tem um custo muito apertado para poder pagar a conta, né, Valteno? Então, assim, se eu produzir 90 sacas, quer dizer que 86 sacas estão comprometidas com o meu custo de produção. Então, o produtor hoje ele tem que lutar para ter altas produtividades para sobrar um pouco a mais para ele. Foi o que a gente viu esse ano, por exemplo, no estado de Goiás, que nós tivemos aí mais de 10 sacas a mais que a média do ano anterior. Isso deu um fôlego para o produtor rural, porque ele conseguiu
conseguiu produzir um pouco a mais e isso deixou um conforto para ele poder vender esse milho e entrar com margem de lucro. Mas quando a gente olha sempre a base de hoje para o futuro, as margens do produtor rural estão muito apertadas e essa é uma verdade tão grande que a gente sabe, por exemplo, como eu falei, se o produtor rural paga arrendo e ele tem um custo ali de 55 sacas, numa média de 60 sacas, está muito apertado. Se ele vai produzir de 90 a 100 sacas de milho e gasta 85 para produzir, está sobrando muito pouco por hectare. Isso explica, inclusive, Walter, e a gente está vendo isso nas últimas 3 safras. Isso explica, inclusive, a quantidade de RJs que a gente vê no agro, porque é o fluxo de caixa que vai sendo deteriorado, a capacidade de pagamento e a lucratividade safra a safra sendo diminuída. E como essa lucratividade vai sendo diminuída, muitas vezes o produtor rural não tem condição de cumprir os seus compromissos a tempo hábil. E isso faz com que várias empresas ou várias fazendas peçam RJ, que é algo muito triste, que prejudica todo o setor, porque é uma questão de credibilidade. Então, esse gráfico aí, a gente vendo aí uma alta relação de troca, de tanto da soja quanto do milho, ou seja, o custo de produção muito alto em relação ao retorno esperado, ao faturamento esperado, deixa a atividade muito sensível a variações de qualquer preço, a variação do clima, por exemplo, e o produtor rural pode entrar em dificuldade. Se a gente vê aí 2022, por exemplo, a gente tinha aí uma relação de troca aí muito mais saudável, de 50 sacas, ou seja, era muito mais saudável, muito mais sustentável financeiramente produzir o milho safrinha. Hoje já está bastante apertado, e o produtor faz muito mais isso para diluir os seus custos e tentar conseguir oferir algum lucro mesmo, porque se tiver qualquer problema na safra, ele fica ali naquela corda bamba, viu, Walter? Então, como eu falei, isso explica muito o cenário que vivemos. Nós estamos falando de 85, 86 sacas por hectare, quando a média de produção é de quantos? Quantos sacos por hectare? Oi? A média de produção, de produtividade, é de quanto? 110? Isso, aqui no estado de Goiás a gente viu de 110 sacas esse ano, então a gente viu uma produtividade bem maior, só que isso é tão variável, Valteno, porque, por exemplo, um atraso de 10, 15 dias para plantar soja impacta tremendamente na safrinha, porque o tempo que a soja vai ficar em campo vai demorar mais para eu tirar essa soja e plantar milho. Quando eu vou plantar milho, eu tenho uma janela melhor, ou seja, um espaço de chuva que vai ter lá na frente para esse milho performar também. Então, em anos muito secos, pode ser que essa produtividade caia para 60, 70 de média. Isso aconteceu em 2016, por exemplo, com produtividades baixíssimas, porque nós tivemos um problema climático severo. Ano passado, essa última safra de 2025, foi uma safra com mais abundância de chuva e a gente viu acima de 100 sacos por hectare aí de produtividade. É isso que eu estou dizendo, que há um risco e é difícil a gente setar. Olha, a produtividade média é essa, tanto de soja quanto de milho. Não, ela é muito variável em relação ao clima e é essa grande preocupação hoje em dia, porque os custos não são variáveis mais. Você já comprou insumo, já comprou maquinário, já tem um custo do crédito, mas a produtividade ela ainda é muito variável e os preços também são muito variáveis. Hoje nós temos aqui no estado de Goiás, por exemplo, uma safra de soja vendida a nível de 20 a 25% só do comprometimento da próxima safra e os preços muito baixos, o que dá essa relação de troca muito baixa ainda. Então, é a variável preço e a variável produtividade, sendo que a variável custo praticamente já está posta. Esse é um grande risco do produtor rural. Alvan, parabéns, obrigado pelas suas explicações aqui. Eu acho que esse gráfico é muito importante. No futuro a gente vai fazendo outras análises, porque a gente ficou assim, o tempo nosso está acabando, não dá para fazer muita comparação, mas pelo que eu pude perceber, o investimento em soja ainda mais seguro do que o milho nesse momento, né? A margem de lucro para quem está produzindo soja, embora apertada, ela é maior. Aqui não vem ao caso a gente ver como é que nós chegamos nesse caso, mas é que o milho está sendo um grande desafio produzir no Brasil. É isso mesmo, né? Resumindo, né? Exatamente, e resumindo que o produtor rural vai ter que ter uma gestão cada dia mais olhada para custo de produção, para manejo de altas produtividades e uma venda boa para poder ter margem para segurar na atividade e não acontecer com vários colegas o que está acontecendo aí de insolvência financeira e a gente manter esse agro forte do jeito que é. Mas como a gente viu aí, se os gráficos vêm começando a diminuir novamente de custo de produção, vem diminuindo de relação de troca e a melhoria da gestão, temos um bom cenário pela frente aí para quem olha para todos esses pontos, Walter. Muito bem, pode dar o aumento aí para o cara que fez aí esse gráfico da CEO, da Fox Digital Commodities, parabéns. Está com a equipe boa aí. Obrigado, viu, dona Alvan? Obrigado, Walter. Põe na rede essa análise aí, vai fazer sucesso. Pode deixar, um abraço. Abraço, tchau.